Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje a gente vai ter um vídeo bem legal por aqui, que inclusive foi um pedido de alguns de vocês, que era para eu falar um pouquinho como foi a minha preparação para a prova da OAB, a tão sonhada vermelhinha que a gente quer alcançar logo depois de sair da faculdade de Direito. Então hoje eu vou dar algumas dicas, vou falar o que valeu a pena e o que não valeu tão a pena assim durante a minha preparação para conseguir passar na prova da ordem quando eu ainda estava na faculdade. Se você quiser saber, fica até o final desse vídeo e, claro, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para eu poder trazer mais conteúdos e a gente continuar crescendo juntos e deixar o seu comentário se você gostou ou não desse vídeo. I can't think. Então, pessoal, eu vou contar um pouquinho como foi a minha preparação durante os estudos para a prova da ordem, como que eu consegui passar, o que funcionou e o que não funcionou para mim. E no final desse vídeo eu vou dar algumas dicas de como você pode começar a se preparar para a prova do próximo ano. Eu sei que alguns de vocês já passaram por essa etapa, mas tem outros que estão saindo agora da faculdade ou estão se preparando para prestar a prova da ordem. E no final do ano é super válido a gente já começar a conversar sobre isso para que você fique bem organizado e ciente do que vem pela frente. Eu prestei o 29º exame da ordem, que aconteceu na metade do ano de 2019. E por que não prestei no início? Geralmente, as pessoas que estão no último ano da faculdade se inscrevem para prestar o primeiro exame do ano, que acontece em março, ali a primeira fase. Mas como eu tinha uma viagem marcada, que me demandaria 30 dias fora e isso incidiria bem na segunda fase do primeiro exame do ano, eu não ia conseguir prestar essa segunda fase ou eu ia acabar perdendo a viagem. Então eu assumi o risco, porque eu já tinha pago a viagem também, e sabia que eu ia ficar muito tempo fora e não gostaria de perder. Então eu deixei para fazer o segundo exame do ano, que aconteceu ali em junho de 2019, a primeira fase. Para quem não sabe, a OAB ela tem o costume de prestar 3 provas durante o ano. Então, uma no início do ano, outra na metade do ano e uma no final. Então, você tem a opção ali de fazer qualquer uma das provas. Se porventura você for reprovado na primeira fase, você pode prestar novamente na segunda fase e fazer novamente na terceira. Então tem um limite de vezes que você pode prestar a prova caso você não passe, ou também você pode fazer em qualquer um dos momentos ali que tiver a oportunidade de realizar a prova. No meu caso, eu decidi fazer na metade do ano por causa da viagem, como eu contei pra vocês. Além disso, a prova da OAB é composta por 2 fases. A primeira fase, que é a fase objetiva, vai conter todas as questões referentes às matérias que você estudou durante toda a faculdade. Então, direito civil, direito empresarial, direito administrativo, constitucional e por aí vai. São 80 questões e para que você consiga ser aprovado, você tem que cumprir 50% da prova com êxito, ou seja, você tem que acertar metade da prova, que equivale a 40 questões, para então ser aprovado para a segunda fase. A gente lembrar também que quando você fizer a sua inscrição para a prova da OAB, você já tem que ter definido qual vai ser a matéria que você vai prestar para a segunda fase do exame. A segunda fase do exame é composta por uma peça prática e 5 questões dissertativas sobre a qual você vai ter que discorrer referente àquela matéria. É muito interessante que você escolha uma matéria sobre a qual você tem afinidade e gosto para estudar, porque vai ser um tempo ali que você vai ter que fazer bastante peça prática para se preparar, bastante questões dissertativas, então tem que ser uma matéria que você realmente goste de ficar ali um bom tempo estudando e se preparando para conseguir passar. Para passar na segunda fase, você tem que atingir a média de 6. Na verdade, a prova total da segunda fase, ela vale 10 pontos. 5 pontos são referentes ao máximo que você pode alcançar na peça prática e depois os outros 5 são distribuídos ali nas 5 questões dissertativas que você vai ter para fazer. Então, se você, por exemplo, tirar 5, gabaritar a peça prática, você tem que tirar pelo menos 1 ponto nas 5 questões restantes, que são as dissertativas que você tem. Então, não fica tão difícil se você estiver bem preparado para a peça prática. Mas a dica que eu dou já de início, antes de entrar nas dicas a fundo, é que você se prepare para as 2 partes da prova, tanto para a peça prática quanto também para as questões dissertativas, para não ter ali o risco de repente cair alguma coisa que você não saiba e você ficar focado só numa parte da prova. Agora eu vou contar um pouquinho como foi a minha preparação para conseguir passar no exame da ordem que eu prestei lá em 2019. Em 2019 eu ainda estava na faculdade, eu estava no meu último ano, que era o 6º ano da faculdade, e terminava só em dezembro. E lá pelo início de fevereiro, metade de fevereiro, quando as férias estavam acabando, eu comecei já a pesquisar bastante sobre a prova, já vendo a viabilidade de quando eu poderia prestar o exame, que no caso seria o exame da metade do ano, eu escolhi mentalmente já que eu
farei o da metade do ano, visto que o primeiro eu não ia conseguir fazer em virtude da viagem. E aí eu comecei a sondar um pouquinho como funcionava o exame, como eram as questões da prova objetiva e comecei lentamente a fazer bastante exercício. Na época, eu comecei a assistir algumas videoaulas esparsas, assim, que eram distribuídas em conteúdos e dividi também com algumas colegas minhas. Fui assistindo assim sem muito compromisso, confesso pra vocês. A primeira fase foi a fase que eu menos me preparei intensamente, mas eu não dou essa dica para que você não se prepare, porque eu acho que a depender também de como foi a sua faculdade durante os 5, 6 anos, né, de como você conseguiu absorver os conteúdos, isso tudo facilita. Mas eu comecei aos pouquinhos a assistir algumas aulas, as que eu tinha mais dificuldade, que na época era administrativo, eram matérias como constitucional, que eu não gostava tanto assim de estudar. E fui assistindo algumas aulas, anotando alguns tópicos e fazendo bastante exercício. Eu comprei na época um caderno de questões, que se eu não me engano eram 5.000 questões. Vou deixar aqui na tela qual foi o caderno de questões que eu peguei, que agora eu não lembro exatamente o nome do autor e o nome, mas acho que é caderno de questões, 5.000 questões. E, gente, isso foi um divisor de águas para as duas fases da prova. Fazer bastante exercício, fazer bastante prática. Por quê? Porque só a teoria não adianta muito. E isso para qualquer prova, até mesmo para prova de concurso, já foi comprovado. E quanto mais prática a gente faz, principalmente de exercícios, simulados de prova, mais facilidade a gente tem na hora da prova de alcançar a aprovação. Então eu investi bastante pesado nos exercícios, mesmo não tendo conseguido assistir todas as aulas referente a todas as matérias que iam cair na prova, eu comecei a investir pesado em fazer exercícios. E ao longo do tempo eu fui notando a minha transformação. Isso é completamente normal. Quando a gente começa a fazer exercício, a gente não vai tão bem assim. Mas é aí que a gente não pode desistir e se desestimular. A gente tem que continuar tentando, porque a nossa memória ela vai conseguindo programar aquilo que é certo, aquilo que é errado, que a gente já tinha visto, que a gente já tinha feito, e assim a gente consegue absorver mais o conteúdo, aprender e se preparar de uma forma mais efetiva para a prova. E à medida que foi chegando ali o mês de maio, eu comecei a acelerar mais nos exercícios, a fazer todos os dias, pelo menos eu fazia 10 questões de cada matéria, ia fazendo, e ia notando que o meu desempenho ia melhorando. Por isso que eu falo que a prática ela é muito importante. E quando eu fui viajar, eu também levei o meu caderno de questões. Claro que eu não fiquei estudando durante a viagem, eu aproveitei bastante, mas eu levei para no meio tempo acabar fazendo questões enquanto eu esperava o avião, enfim, tava esperando ali as conexões e perdi o livro, gente. Eu perdi o livro. Eu perdi o livro no aeroporto, na ida da viagem. Criam vocês, né? Que eu comecei a fazer exercícios e perdi o livro, mas tudo bem, deu tudo certo. Voltei de viagem e ali eu tinha um mês entre a minha volta de viagem e a primeira fase da prova que ia acontecer em junho. Vou contar pra vocês. Esse um mês, assim, eu abdiquei de muita coisa, realmente foquei, fazendo bastante exercício, assistindo algumas aulas de revisão. Isso é uma dica que é bem legal, que alguns cursos disponibilizam bastante aulas de revisão pré-prova e são gratuitos muitas vezes no YouTube, cursos famosos assim nos seus sites disponibilizam, você se inscreve, consegue assistir. E eu fui assistindo aquela maratona de preparação, muito me ajudou, principalmente na questão da ética, que é algo que a gente vê muito espaço na faculdade. Então os cursos eles conseguem trabalhar bastante o que vai cair nas provas. Mas eu fui fazendo cada vez mais exercícios e assistindo algumas aulas. Na semana que antecedia a minha prova, o que eu sempre gostei de fazer, né, assim, pré-prova, que eu acho que ajuda bastante. A primeira semana é a semana da revisão, então todos os resumos que eu tinha realizado, de aulas, de exercícios que eu queria saber onde eu tinha errado ou não e conseguir absorver, era aquela semana pré-prova que eu fazia essa revisão. Então eu pegava os meus resumos, não assistia mais nenhuma aula, e ali eu ficava, pelo menos até a quinta, sexta-feira, estudando só através de resumos e continuando a fazer exercícios. No sábado pela manhã eu assisti um aulão de ética, que um curso ali disponibilizou no seu canal do YouTube, e foi isso, gente. Depois, sábado de tarde, sábado à noite, eu não estudei. Claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, tem pessoas que gostam de estudar até o último minuto. Para mim, isso não funciona muito, porque a minha cabeça começa a ficar mais embaralhada. Uma coisa também que foi muito importante para minha preparação foi fazer simulados das provas da OAB. Ou seja, eu pegava provas antigas, dos anos anteriores, e fazia um simulado de prova como se fosse a prova real mesmo. Isso me ajudou bastante a me preparar para toda a situação da prova, inclusive para o tipo de questão
que era da FGV, né, que é a banca responsável por prestar o exame da OAB. Então, o que eu comecei a fazer? Mais ou menos um mês ali antes da prova, todo domingo, à tarde, no mesmo horário que a prova da OAB, eu saía do meu quarto, ia para um ambiente mais estranho, assim, da casa, onde eu não tinha o costume de estudar, e prestava uma prova para mim. Eu pegava um exame do ano anterior, sentava na cadeira e fazia a prova como se fosse a prova real mesmo. Isso é muito importante para você começar a trabalhar a sua mente, para quando chegar lá no dia da prova, você não estranhar tanto o ambiente, não estranhar tanto a situação, a prova, as questões e também delimitar o tempo que você leva para fazer as 80 questões, porque muita gente se perde no tempo, tanto na prova da OAB quanto em concursos, e acaba às vezes sendo reprovado por não conseguir delimitar bem o tempo das questões. O importante é que a gente saia da nossa zona de conforto, porque quando a gente está estudando, a gente está na nossa zona de conforto, onde a gente gosta, no nosso escritório, no nosso quarto, mas no dia da prova não vai ser assim. Você pode ir para um local de prova que não tem esse conforto todo, ou que talvez esteja mais frio o dia, que você não tenha uma cadeira muito confortável, então você precisa trabalhar a sua mente e o seu corpo para esse dia chegar e não atrapalhar o desempenho de você na prova. Segunda fase, pessoal, é a matéria que você escolheu lá no dia da inscrição. Eu tinha escolhido Direito Penal, porque era a matéria que eu mais gostava de estudar, que eu tinha afinidade, porque eu já tinha feito estágio, né, mais de um ano de estágio na área criminal. Então eu me sentia tranquila e feliz, né, motivada de estudar aquela matéria para conseguir prestar a segunda fase. Então na segunda-feira eu já tinha comprado um cursinho preparatório, que eu sabia que era muito bom para que eu conseguisse me preparar para a segunda fase, que muitas pessoas que tinham escolhido a mesma matéria que eu já tinham feito a prova me disseram que era muito bom, eu ouvi muitas críticas, pesquisei na internet, me senti confiante e fui lá e comprei o cursinho para me preparar para a prova. Como eu disse para vocês, a primeira fase eu não tive a mesma preparação para a segunda, mas a segunda, por se tratar de uma peça prática em que você vai ter que ter o conhecimento e de certa forma adivinhar qual é a peça que ali a prova da OAB ela tá te pedindo, né, que a FGV tá narrando um caso, você precisa ter um conhecimento bem solidificado na matéria para poder acertar a peça. Muitos colegas fizeram a segunda fase sem fazer um cursinho preparatório, mas eu não quis arriscar porque, como eu disse para vocês, a peça prática ela é muito importante. Se a gente já erra a peça, a gente tá reprovado e eu não quis correr esse risco. Então eu investi num cursinho, investi pesado nos estudos da segunda fase, realmente reconheço que foi a fase que eu mais abdiquei, que foi um pouco mais desgastante, mas por ser uma matéria que eu gostava, eu consegui estudar com muito mais afinco. Então, gente, a vantagem do cursinho foi que ele já tinha um calendário de estudos, isso me facilitou muito, é uma dica que eu dou. Você pesquisar, se quiser fazer um cursinho que te ofereça um calendário para você seguir as matérias de uma forma muito mais organizada. Assim você já sabe o que estudou, o que ainda falta para estudar, o que tem que revisar, e esse cursinho ele realmente foi muito bom porque ele já deixou organizado detalhadamente um planner para a gente seguir, em ordem cronológica de matérias, em ordem cronológica de aprender cada peça. Isso facilitou muito, sem falar que os professores também eram muito bons. E os estudos da segunda fase, eles são resumidos, né, em você fazer bastante questões dissertativas referente à matéria que você escolheu e bastante treino de peça prática. E o cursinho ele te auxilia justamente nisso, para que você consiga praticar bastante as peças. O cursinho que eu tinha, ele tinha um simulado toda semana, então a gente fazia um simulado de uma peça prática de 5 questões, enviava para o professor corrigir, ele dava o parecer, inclusive a nota. Isso era muito legal, porque não deixava de ser um preparo, quase uma prova, e você conseguia ver o seu desempenho. Então no início eu comecei muito mal, gente, eu comecei rodando na prova, em tese, né, indo muito mal na peça, não acertando muitas questões, enfim, não consegui alcançar a média de 6, e aí você leva aquele choque, mas, como eu disse, não dá pra desistir, porque quanto mais você treina, melhor você fica. Então, toda semana, fazendo simulado, a gente tem mais ou menos um mês e meio de preparação entre a primeira fase e a segunda, então, assim, é dar tudo que você tem para conseguir passar bem nessa prova, nessa segunda fase. Fui pegando as provas antigas da OAB e refazendo, como eu fiz exatamente na primeira fase, isso me ajudou bastante, inclusive para o preparo mental e físico. Coisa que eu fazia bastante é que eu sempre acreditei muito no poder da nossa mente. Então eu tinha um muralzinho em frente à minha escrivaninha, em que eu escrevia exatamente aquilo que eu desejava. E uma delas foi que eu não queria passar na segunda fase se não fosse pelo menos com 8. Então eu coloquei um post-it e escrevi: eu vou passar na segunda fase com 8.
E adivinha o que aconteceu? Abdicar de alguns momentos de lazer, mas que no final vale a pena pra gente conseguir a nossa tão sonhada vermelhinha. Então, assim, é um tempo que não é perdido, porque o tempo, de qualquer forma, ele vai passar. E basta você saber se você tá conseguindo investir bem nesse tempo. E eu tenho a certeza que se você realmente quer passar, você vai conseguir investir da melhor forma possível. Foi o que eu fiz. Eu abdiquei de algumas coisas. Foi desgastante? Foi sim, mas os professores eles estavam sempre ali para motivar, a gente conversava com alguns colegas, sonhar também, né, que o momento em que a gente fosse ser aprovado, isso também nos dá uma motivação ainda maior, então eu sabia que todo aquele momento ali valeria a pena, por mais desgastante que fosse. Como eu disse para vocês, assim como na primeira fase, a prática ela foi fundamental para que eu conseguisse obter o êxito na segunda fase. E foi assim, fui fazendo a cronologia direitinho do planner do curso, completei todas as aulas, fiz todos os simulados das provas anteriores, e então comecei a me sentir mais preparada, porque as minhas notas dos simulados foram aumentando, e isso dá um estímulo a mais para que a gente continue estudando e se sentindo mais confiante. Então, naquela semana ali pré-prova, eu fiz só revisão de todas as peças que eu tinha estudado, peguei os meus resumos, os resumos das peças, que eu acho muito importante fazer. Ali, para quem escolhe direito penal, são em torno de 21 a 22 peças, que a gente tem que saber mesmo de cor. Então, peguei todos esses resumos, dei alguma revisão, alguns pontos chaves nas questões dissertativas que poderiam vir a cair. E os professores dos cursinhos, eles dão esse direcionamento, né? Eles já estão preparados para realmente falar para o aluno aquilo que tem mais incidência de cair, o que não tem, onde a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção. Então, eu já estava um pouco mais confiante para a segunda fase, embora a gente sinta aquele friozinho na barriga. E como eu fiz na primeira fase, na segunda também, a gente tirar aquela semana pré-prova para fazer só a revisão e depois, ali, um dia antes da prova, dar uma relaxada, entregar nas mãos de Deus e também no empenho que a gente dedicou durante aquele 1 mês e meio. Que claro, pessoal, se você não tem condições de fazer um curso, isso não significa que você não vai ter chance de ser aprovado, muito pelo contrário. Eu falei para vocês que muitos colegas meus não fizeram, eu mesma não fiz para a primeira fase, tem colegas que fizeram para todas as fases. Isso vai ser de acordo com a sua necessidade, com o que realmente você acha que precisa, que vai facilitar o que você tenha condições. Hoje em dia a gente tem diversos cursos e aulas disponíveis aqui no YouTube, em plataformas de ensino de forma gratuita. Temos a possibilidade de ter muitos conteúdos por aí para nos ajudar, inclusive para a preparação da prova da OAB, Instagrams de advogados que também trabalham nesse ponto. Então eu acho que isso não é uma necessidade padrão e não é isso que vai definir se você realmente vai ser aprovado ou não na prova da OAB. O que vai realmente interessar é o seu empenho e a sua dedicação no momento dos estudos. E para cada pessoa funciona de uma forma. Muitos precisam absorver de uma forma X, outros precisam absorver conteúdo de uma forma Y, e tá tudo bem. O que importa é que você se sinta confiante e preparado para prestar essa prova da melhor forma possível. E para mim funcionou dessa forma. Eu realmente achei a necessidade de fazer um curso preparatório, tive condições para fazer um bom curso preparatório para a segunda fase e acho que isso me ajudou muito, assim, para conseguir ter uma boa nota e ser aprovado. Pode ter o direito de usar um vade-mecum para consultar as leis referentes ali à peça prática e até mesmo as questões. Então, é muito importante que você comece já na sua preparação de estudos, estudando com o vade-mecum que você vai levar no dia da prova, que não pode ser o vade-mecum tradicional, ele tem que ser o vade-mecum especial para a prova da OAB, você encontra em livrarias, enfim, tem livrarias aqui virtuais. É muito importante que você veja no edital aquilo que pode e aquilo que não pode levar para a segunda fase da OAB. Por que eu falo que desde o estudo é importante que você use o mesmo vade-mecum? Porque você já vai se familiarizando, que a gente tem muito gosto por fazer resumos coloridos, colocar post-it, mas no dia da prova isso não pode. Então, durante a minha preparação, eu já peguei o vade-mecum que eu ia usar no dia da prova e já fui marcando com lápis, grafite mesmo, e para não dizer que não podia, o que eu consegui fazer foi marcações com clipe. Então, o clipe que não era colorido, inclusive era aquele clipe bem tradicional, eu marcava páginas, assim, referente às leis. Então, tudo que era relacionado ao Código Penal estava num clipe, depois tudo que era relacionado a leis especiais estava em outro clipe, para que eu conseguisse, na hora da prova, no manejo ali, ter mais facilidade, não ficar folhando o vade-mecum e perdendo tempo, porque o tempo ele é muito importante no dia da prova. A gente foi aprovada depois de 1 mês, saiu o resultado e eu consegui obter a nota de 8,2 na prova. Sim, lembra pra vocês que eu tinha falado que eu tinha feito um post-it, eu ficava todos os dias olhando pra ele dizendo que eu queria ser aprovada na segunda fase com pelo menos a nota 8? Então, meu sonho realmente ele se realizou com muito empenho, muito esforço, e isso aqui, ó,
mentalizando bastante positivo, reafirmando todos os dias e consegui passar com a nota de 8,2, muito feliz e com a tão sonhada vermelhinha cada vez mais próximo, perto da formatura. Dicas que eu dou então para o preparo da prova da OAB, comentando o que funcionou para mim e o que não funcionou tão assim. Necessidade de cursinho, como eu comentei para vocês, isso vai depender de cada pessoa e vai depender das suas condições e daquilo que você acha que realmente vai fazer diferença para você. É importante que antes de se inscrever para a prova da OAB, você já comece a pesquisar como ela funciona, ou seja, já comece a se familiarizar com a prova para que você não leve tantos impactos e tantos sustos assim. Dê uma olhada em uma prova, leia os editais, tenha uma noção mais ou menos de como funciona, quando você vai realmente poder prestar o exame e já comece a entrar no sentimento de prestar o seu exame para ter a tão sonhada carteirinha. Pratique bastante exercícios, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Por quê? Porque são os exercícios que vão solidificar o seu conhecimento e inclusive fazer com que o seu desempenho melhore cada vez mais. Então, se você não tem condições de comprar um bom livro de questões, tem várias questões disponíveis na internet de forma gratuita que você pode ir treinando. Faça um planejamento de pelo menos realizar 10 questões ou 5 questões de cada matéria, vá gradativamente subindo a quantidade de questões que você faz por dia. Eu tenho certeza que não vai ter erro, você vai conseguir se preparar da melhor forma. E para a segunda fase, a mesma coisa, fazer bastante questões dissertativas para treinar, pegar as provas passadas, ir treinando e também ir treinando as peças práticas, fazendo um simulado uma vez por semana, pedindo para alguém corrigir para você ou até mesmo vendo a correção das provas anteriores. Além disso, como a prática é muito importante, ela influencia na questão de delimitar o seu tempo para realizar a prova. Tanto na primeira fase quanto na segunda fase, nós temos 5 horas de prova para realizar todas as questões de forma tranquila. E muitos candidatos se perdem aí na questão do tempo. Foi o que aconteceu comigo em relação à primeira fase e também em relação à segunda fase. Por quê? Na segunda fase, a gente tem muito mais chance de se perder durante a peça prática, e foi o que eu fiz. Eu fiquei muito tempo fazendo uma boa peça prática e na hora de ir para as questões dissertativas eu tinha muito pouco tempo para responder de forma tranquila. Então, por isso, o treino ele é muito importante, ele é fundamental. Embora eu tenha ido muito bem na peça prática, eu quase gabaritei ela, nas questões eu fui bem, mas não tanto quanto eu gostaria, porque o tempo realmente me faltou ali para conseguir fazer a prova tranquila. Isso pode gerar nervosismo, pode acabar dando ansiedade, você se prejudicando ali no momento em que estiver realizando a prova. Confie no seu potencial, confie em todo o desempenho que você colocou estudando, em tudo que você abdicou e principalmente na sua capacidade. É muito importante que você seja o primeiro a acreditar nos seus resultados e naquilo que você quer. Não se frustre se não deu da primeira vez, continue tentando. Muitas pessoas não passam de primeira, não existe uma obrigação de que você tem que passar de primeiro. O importante é que você se sinta confiante e preparado para fazer uma boa prova. Faça bastante resumos, principalmente para a segunda fase da prova prática. Por quê? Eu acho muito importante para quem escolher direito penal, vou dar a dica de como eu fiz, fazer os resumos das peças. Nós temos em torno de 21 a 22 peças para conseguir gravar para a segunda fase. O que eu fiz? Eu pegava folhas de ofício, escrevia o título de cada peça e colocava todos os tópicos que são importantes de mencionar naquela peça em específico. Depois que colocava todos esses tópicos, como por exemplo, o que eu tinha que mencionar ali na parte inicial, como é que tinha que ser os meus pedidos, como é que tinha que ser a finalização da minha peça, quais eram as palavras-chave que poderiam vir no relato ali na narração que a FGV poderia colocar para eu ter o insight de realmente ver, é uma apelação, não, são os memoriais. Então, assim, eu fiz um bom resumo para todas as peças, colei atrás da minha porta do quarto e todos os dias eu lia um pouquinho. Naquela semana da revisão, eu só lia as peças para conseguir memorizar bastante. E funciona, gente, funciona mesmo. Um dia antes da prova, relaxe a sua mente, relaxe o seu corpo, durma mais cedo, tenha pensamentos positivos para que você acorde no outro dia com tempo, para não se atrasar, chegar tranquilo na prova e não ter estresse. Importante para quem vai fazer a segunda fase, estar com o vade-mecum que seja condizente ao que realmente a FGV pede, que não tenha marcações, que não sejam códigos comentados, para que você não venha a ser prejudicado ou ter retirado o seu livro e isso fazer com que você
possa ter um desempenho ruim na hora da prova. E é isso, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês contando um pouquinho de como foi a minha preparação, o que deu certo, o que não deu tão certo assim pra mim, e que você tenha confiança de que é capaz, de que tem o potencial e que pode sim alcançar um bom resultado, seja na primeira ou na segunda tentativa que você vai fazer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e, claro, de se inscrever no canal. Se você está se preparando para prestar os próximos exames da OAB, deixa aqui nos comentários. Inclusive, se você já prestou, pode compartilhar aqui com a gente quais foram as dicas que funcionaram ou não para você, ou algo que você queira compartilhar com a gente. Tchau, tchau!